A tecnologia como coadjuvante para a transformação digital. É sobre esse assunto que vamos falar nos próximos minutos e tentar entender por que a tecnologia tem um papel secundário para toda essa transformação que estamos vivenciando agora no nosso ambiente. Para começar, eu sempre gosto de trazer algum cenário principal, o que realmente nos motiva a essa mudança, o porquê mudar, o porquê dessa necessidade de transformação. E eu queria trazer essa mudança sobre três prismas, três pilares diferentes que sustentam todo esse aspecto que acontece agora no nosso dia a dia. O primeiro dele é longevidade e ambiente multioperacional. Estamos falando sobre expectativa de vida. Estamos falando que hoje vivenciamos alguns aspectos que nos tratam 3 gerações trabalhando simultaneamente nas empresas. Em alguns países chegamos a 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Estamos falando sobre expectativa de vida e isso certamente já alcançamos e conseguimos visualizar bem no nosso dia a dia. O segundo aspecto para essa mudança, para essa necessidade de transformação, está ligado diretamente na hiperconexão e mídias sociais. Estamos falando que tudo está ligado. A todo instante conseguimos visualizar as conexões diretas que se encaixam com tudo. Estamos falando que isso nós já vivenciamos no nosso dia a dia. As nossas empresas já estão diretamente impactadas pelas hiperconexões. E principalmente, eu não sei se eu diria que é o mais importante ou que para mim faz muito sentido. Estamos falando diretamente sobre a inteligência artificial e a computação quântica. Estamos falando que a necessidade da transformação começa a entrar nos aspectos comportamentais do dia a dia. O aspecto comportamental de uma pessoa interfere diretamente na forma de atuação dela e produção. E o aspecto comportamental não dá para generalizar. Não dá para falar que todos terão os mesmos aspectos de comportamento de tela de usuário, por exemplo. E em determinados momentos, vimos a importância de analisar, avaliar e ter certeza que o que será feito para uma pessoa não impactará diretamente na produção do outro. E esses são prismas, são cenários diferentes que podemos definir e termos a certeza que essa transformação se faz necessária na nossa empresa. E aí, se começamos a olhar do lado de fora e ver tudo o que está acontecendo, começamos a ver um monte de aspectos que poderiam nos apontar diretamente para uma transformação. Começa a se falar no mercado sobre contabilidade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e eu já ouvi falar até na 5.0, e sei lá onde isso vai parar. Não tenho a mínima ideia, porque de uma hora para outra parece que tudo que fez está errado. E calma! Para poder fazer um novo, eu não tenho que reconstruir, não tenho que desconstruir o velho. Tem que existir um respeito sobre tudo o que aconteceu, como que a minha empresa chegou onde está agora. Certamente o que me trouxe até aqui não irá manter. Isso é uma frase dita e clara para os nossos negócios. E por isso há uma transformação, respeitando todo o passado, todo o legado. Como eu irei aproveitar o legado para que essa transformação aconteça? E aí, se eu vou transformar para chegar na contabilidade 2, 3, 4, 5.0, não importa. O que importa é que eu transformei na medida necessária para realmente avançar no meu negócio. Para minha empresa ser uma empresa diferenciada, ligada diretamente no futuro. E aí nós chegamos para falar sobre a contabilidade do futuro, ou o futuro da contabilidade. Lá na Mastermark, nós gostamos de trazer esse assunto falando do futuro da contabilidade ligado diretamente no aspecto da transformação digital. E a transformação digital, eu trouxe uma definição do Wikipedia que fala, pode ser definida como um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. E eu queria parar nessas últimas palavras. A tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. E, infelizmente, ainda tem muita gente procurando qual é o pacote para resolver problema, sem tentar entender o todo. Quem são os envolvidos nesse problema? O quanto o meu cliente, o meu funcionário, o governo, os meus aspectos, os meus stakeholders estão diretamente ligados a isso e qual é o papel deles na transformação? A tecnologia que eu vou inserir vai realmente fazer a diferença para o meu cliente ou para o meu funcionário? Ou é a melhor que eu tenho, o que eu quero? E por isso que a definição de uso de aspecto e comportamento humano e principalmente a definição de mudança processual tem que ficar muito clara. E aí nós entramos em um aspecto de mudança importante. Chegamos a falar, inclusive, sobre cultura.
E cultura é uma definição bem legal. Eu gosto de usar uma frase que fala que o nosso jeito de pensar influencia o nosso jeito de fazer, que por sua vez reflete o nosso jeito de pensar. Parece confuso, vou explicar de uma forma clara. Vamos desenhar isso daqui. Imagine que as nossas crenças impactam diretamente as nossas ações, que por fim gera os nossos resultados. E assim por diante, a nossa crença alimenta as nossas ações, que interfere no nosso resultado. E a nossa crença interfere, e assim o assunto vai concluir. E ainda tem muita gente que fala, não. Mas esse assunto de cultura não é para mim, ou não é para minha empresa. Eu nem tenho cultura definida. Isso não é claro, na minha empresa não funciona desse jeito. E eu tenho uma triste notícia para trazer para muitos. Blá. E eu tenho uma triste notícia para trazer para muitos. Cuidado, o espaço não é vazio. Os campos invisíveis que moldam o comportamento. Muitas vezes, quando falamos que na minha empresa a cultura não é definida, muito cuidado, porque impera, em sua maioria, uma cultura da chamada rádio peão. É a cultura do funcionário mais antigo. É a cultura do funcionário mais novo. É a cultura que sempre foi assim, mas eu não sei o porquê, mas eu também não posso mudar isso agora. E isso impacta diretamente no momento que estamos vivenciando de transformação. Porque se todos os envolvidos não estiverem diretamente ligados a isso, certamente não se sentem inseridos na transformação. E como a gente fala sobre cultura, a gente chega diretamente nas pessoas. Nas pessoas que a partir de agora querem ser e trabalham para que haja um protagonismo. A razão do trabalho hoje já não é mais técnico. As relações pessoais e profissionais elas se misturam e está tudo bem. Sabe aquela máxima antiga? Os problemas da empresa é da porta para fora. Os problemas pessoais, os problemas da empresa da porta para dentro. Os problemas pessoais é da porta para fora. Não existe mais isso. Problemas de casa são trazidos para a empresa interfere nisso, o envolvimento e a produção do funcionário vai diretamente estar ligado a tudo isso. E aí outras questões, as pessoas fazem o que gostam, expressam suas ideias e principalmente, o envolvimento desse todo tem um papel importante do líder como o melhor influenciador na transformação. E aí de pessoas e de líder, nós já passamos por alguns cenários que não foram tão favoráveis. Mas enfim, estamos falando de passado, nem quero vivenciar isso. Só tentando entender, nós passamos por um período egocêntrico, que é mais ou menos assim, eu mando porque eu sou o dono, a bola do jogo é minha. Nós já passamos por isso, esse assunto já foi. Nós passamos por um período do conhecimento, agora é a era do etnocentrismo. É nós versus eles. Faça assim porque eu tenho conhecimento, eu estudei para isso, e só eu que sei fazer isso e pronto, acabou. Agora já não é mais assim. As pessoas estão dispostas a adquirir o conhecimento rápido. Eu consigo ter o envolvimento, o conhecimento de um todo como um tempo de dedicação àquele assunto. Nós passamos por uma outra era, onde chegamos na era do globocentrismo. É mais ou menos quando todos os trabalhos, tudo está focado para a geração de lucro aos sócios. Isso foi muito visto com a chegada das multinacionais, mas enfim, o que nós estamos vivenciando e o que agora eu quero gastar um tempo falando sobre isso é sobre a era do período pluralista. E aí sim há uma grande transformação. Há uma grande transformação que nesse período pluralista, o foco agora é na percepção da empresa, no empoderamento das pessoas para alcançar a motivação de todos. O conceito agora é de comunidade. Todo mundo quer ser inserido em tudo. Deixa eu entender exatamente o porquê que eu realizo essa tarefa. Há X tempo, há X meses. O porquê da mudança agora? Fiz alguma coisa errada? Tem alguma coisa que vai impactar? Como que está a minha produtividade? Eu quero saber sobre a sua percepção. A cultura do feedback se faz mais forte. E aí o entendimento sobre a transformação passa a ser do todo. Todo mundo quer transformar. E todo mundo quer se sentir inserido nas transformações. Isso não é de agora. Sabe que há muito tempo todo mundo quer entender e participar do todo. O que muitas vezes, por algumas eras que passamos, talvez houve uma proibição nessa questão do todo, mas enfim, agora fica muito mais claro. Eu sempre gosto de trazer como exemplo a primeira marca de bolo de caixinha surgiu em 1940. 1943, para ser mais exato. E ela falava assim, basta adicionar água e pronto. E esse lançamento foi um fiasco. Um fiasco. Ninguém quis comprar isso. Fala, poxa, mas e como que eu vou falar para as pessoas que eu fiz um bolo só colocando água? Eu quero participar do todo.
Olha que para isso não precisava de mais nada, só bastava adicionar água. Uma segunda marca concorrente, um ano depois, falou, ó, o meu bolo não é só adicionar água. Tem que adicionar água, tem que adicionar manteiga, tem que adicionar ovo. E depois de tudo isso é que o bolo vai estar pronto. Bateu, envolveu tudo isso, batedeira e tal, põe para assar e o bolo está pronto. As pessoas começaram a aderir às marcas de bolo de caixinha. E se a gente começar a entender o que isso tem a ver com o nosso dia a dia agora, é porque todo mundo quer se sentir envolvido e participativo nisso. Fazer um bolo no nosso dia a dia pode mais ou menos falar, ó, esse bolo fui eu quem fiz. Olha, que bacana assim, eu me dediquei para fazer esse bolo. Ninguém quer só adicionar água. Peraí, mas o que mais? Não se preocupe com isso, não. Eu quero saber que horas que eu tenho envolvimento certo com o quê? E como que eu contribuo para o todo nessa transformação. E como é uma transformação, não é só a tecnologia que impacta, é o pensamento do todo. E para pensar no todo, aí sim, eu tenho que desconstruir o pensamento verticalizado. Nós chegamos exclusivamente em um assunto que é dito pela Carol Dweck no livro Mindset, que ela fala sobre uma necessidade de reprogramação. E a gente começa a entender a nossa necessidade de pensar fora da caixa. Sabe essa máxima? Agora é pensar sem a caixa. Esquece a caixa. Você não está nem dentro nem fora, não existe limite para o pensamento. O que existe é uma nova ideia. E essa nova ideia vai ser compartilhada com todos. Tem uma máxima que fala assim, o analfabeto no futuro é aquele que não sabe desaprender. Porque a nossa capacidade de desaprender, agora ela irá ser Porque a nossa capacidade de desaprender será uma habilidade necessária para o nosso dia a dia. Isso será uma grande transformação. E a gente começa a enxergar um futuro mais próximo. E não futuros que se planejava há 100 anos. Sabe que um pintor francês foi convidado para uma exposição e falou com ele, desenhe o futuro. Como será o futuro? Ó, Jean Marcotet desenhou isso há 100 anos. E falou, ó, no futuro os bombeiros terão asas. E irão apagar o fogo, batendo asas, chegando na concentração do calor. E quando muita gente não acreditava nisso, fala, poxa vida, como assim bombeiro vai ter asa? Vieram os drones da DJI para ajudar no combate a incêndio da catedral. E esses drones mapeavam as áreas de maior calor e falavam, bombeiro, jogue água exatamente nesse ponto. É aqui que é a maior concentração de calor. Como? Já se falava sobre isso há 100 anos que existiria. E agora isso está no nosso dia a dia. Sabe que Jean Marcotet, nesse desenho, falou, ó, no futuro, daqui a 100 anos, para as pessoas aprenderem, terá uma máquina que vai levar o conhecimento direto para dentro da cabeça delas. Fala, meu Deus, mas o que é isso? Que assunto futurístico é esse? Como que as pessoas irão aprender com uma máquina levando conteúdo direto para o cérebro deles? Tem alguma coisa errada? Não. Veio o Elon Musk e falou, opa, agora eu quero investir em uma startup que irá hackear o cérebro humano. Eu quero entender como que é acionado determinada área do cérebro humano e estimular essa área para adoção a novos conhecimentos, a novos conteúdos. Por que da dificuldade? Deixa eu estimular isso aqui com um choque, talvez um choque pequenininho, mas aí sim, a gente começa a estar aberto. E isso há 100 anos se falava como uma coisa futurística, que está aí no nosso dia a dia. Sabe que Jean Marcotet lá no passado falou, ó, as conversas de telefone serão feitas dessa forma, eu vou poder ver a pessoa e parecer, não é possível. Só para poder falar, se eu estivesse fazendo essa mesma palestra há 2 meses, eu falaria assim, ó, o WhatsApp desde 2018 permite conversa com até 4 pessoas. Isso já é velho, mas todos nós, em pleno período de pandemia, estamos nos comunicando, fazendo 1, 2, 3 calls mais produtivas, direto no assunto. Para quem não conhecia, conheceu de um dia para o outro. Ferramentas como Zoom, Jitsi, e assim por diante, uma infinidade. E a preocupação agora é cuidado para que você herde os bons comportamentos. Ou, vamos mudar? Cuidado para que você não herde esses comportamentos presente. Isso não é futuro. O comportamento de reunião com o cliente passa a ser uma realidade. De reunião com o funcionário. De alinhamento. Onde eu estou? Eu farei a nossa reunião, a nossa daily, a partir de agora, da forma que for necessário. Podemos continuar?
Bistocco falou uma coisa que eu adoro essa frase dele, que nós estamos vivendo uma acelerada evolução dos tempos. E ele fala, nos próximos 10 anos, vamos evoluir o que não vivemos nos últimos 300. E isso parece um tanto quanto confuso. Me permitam, eu fiz uma citação muito parecida com essa, que eu falo o seguinte, nos últimos 90 dias, evoluímos mais que nos últimos 10 anos do ponto de vista de transformação digital. Eu faço essa palestra e falo sobre esse assunto há mais ou menos 3 ou 4 anos. Eu sou mentor de algumas empresas e eu vejo as pessoas envolvidas nessa transformação e eu nunca vi tanta gente fazendo mudança como fez nos últimos 90 dias. Mudanças impactantes, não só no modelo de tecnologia, mas principalmente no modelo processual dos negócios. Está aí a transformação que vai ficar. Está aí realmente a necessidade, porque tem gente procurando tecnologia para comprar talvez 1, 2, 3, 5, 10 anos. E em 90 dias impactou a empresa, o aspecto dessas transformações foram tanta realidade para a gente que todo mundo se adaptou, ou a sua grande maioria. Todo mundo continuou conversando com o funcionário, intensificaram o contato com o cliente e o cliente consegue perceber um papel de parceria diferenciado, que muitas vezes, salvo um ponto de vista meu, muitas vezes ele não tinha. E isso hoje está mais claro, para ele está muito mais envolvido. Esses dias eu estava conversando com um cliente, amigo, e ele me disse assim, Elvis, eu suspendi todo o relacionamento contábil com os meus clientes. Eu virei todo mundo que conversava com o cliente sobre contabilidade, eu virei para o sucesso do cliente. Sim, está todo mundo lá no Custom Success. Todo mundo em contato diário com o cliente, acompanhando o fluxo de caixa. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Já adorei a ideia, vou continuar com esse processo. Isso para mim faz mais sentido nessa transformação e nessa mudança. E aí quando a gente fala, poxa, mas isso é uma área da minha empresa? A minha empresa que até então só tinha talvez 3, 4 áreas, na maioria das vezes, contábil, fiscal, folha, paralegal. Como assim tem uma nova função, sucesso do cliente? Isso está dentro da minha empresa, envolvido diretamente? Sim. Sabe que uma coisa que eu gosto de falar é que na semana eu converso geralmente ou visito presencialmente pelo menos 2 contabilidades. Pelo menos. E eu começo a ver cargos, situações que eu não via. E transformações recentes. Eu começo a ver pessoas falando assim, ó, aqui no escritório nós temos um gestor de Big Data. Nós temos alguém para acompanhar os nossos dados. Sabe quando a gente começa a questionar, mas o meu sistema está lento, a rede está lenta, o computador está lento, o meu notebook está lento, o mundo está lento para a transação de dados. Nós reclamamos isso do nosso celular. Peraí, deixa eu te mostrar que o meu celular é tanta coisa que eu não consigo parar num assunto. É isso. O mundo está em um grande aspecto de mudança para que os dados realmente passem a ser algo relevante para a tomada de decisão. Estamos nos organizando e essa transformação acontece agora. Ter um gestor de Big Data na empresa começa a fazer todo sentido. Alguém para acompanhar o crescimento de banco de dados, evolução. Sabe que a contabilidade na área de serviço é quem tem mais informações do cliente, muito mais do que o banco. A contabilidade é onde recebe tudo. E certamente um gestor de Big Data, alguém que acompanha a evolução e a movimentação, o tráfego de cliente, começa a fazer sentido dentro da empresa. Outro cargo que eu comecei a observar são os facilitadores de TI. E ó, cuidado, facilitador de TI não é um menino da informática. Facilitador de TI é alguém que busca diretamente com o usuário da sua empresa contábil como que eu vou criar uma nova maneira de comunicação com o cliente, criar um novo elo de integração entre o software e um aspecto direto de importação de dados. Como que eu vou otimizar, herdar tudo isso e ter as informações de forma mais rápidas e consolidadas. É isso que eu preciso, é isso que um facilitador de TI faz. Não é alguém que simplesmente chega e fala, aperte o botão. Não, peraí, vamos apertar esse botão junto. Vamos criar um código para quando apertar esse botão já cria um histórico que facilita o ecossistema de toda a empresa. Eu começo a ver profissionais ligados ao desenvolvimento de novos negócios, inclusive inteligência artificial. Esses dias eu estava conversando com o CEO de uma empresa contábil do Sul e ele me falando que hoje ele tem na empresa dele 23 profissionais ligados à contabilidade. E 46, o dobro, 46 profissionais ligados à tecnologia e inteligência artificial. Dentro de uma empresa contábil. E por fim, a área de novos negócios, inovação e tudo isso passa a se ter na contabilidade com uma facilidade. Isso é uma verdadeira transformação. E não passa a ter por uma modinha.
Não passa a ter porque alguém me falou que seria bom, não. Passa a ter por uma percepção, por uma coisa lógica. Eu acompanho meu cliente e sei a evolução dos dados dele. Ao mesmo tempo, eu sei como está a demanda dele. Em determinado momento, eu entendi que para ele faz mais sentido ter a informação financeira comigo, um serviço de BPO financeiro, do que ele ter lá um funcionário para isso, que toma tempo, e, enfim, isso está aqui comigo, é uma nova área da minha empresa. E aí a gente fala de novas áreas, de novas profissões, tudo isso dentro da contabilidade, a gente fala, meu Deus, mas onde que isso vai parar? Vai parar pertinho, num lugar fácil. Na verdade, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está fazendo, não é nada que foi tirado de um livro com manual de instruções, como inovar. Não tem nada disso. Nós estamos simplesmente acompanhando a nova economia digital. Nós estamos falando agora sobre tudo ser como serviço, de não ter mais intermediação entre os dados, de todo mundo precisar das questões personalizadas, dos pagamentos por resultados e assim por diante. Essas são as macro tendências que darão forma a esse novo papel, a essa nova economia digital. E aí, quando a gente chega em tudo isso, eu não gosto mais de tentar trazer isso tudo com tanto detalhe, mas vou trazer rapidamente, prometo ser rápido. Isso é como que nós sentimos quando chegaram as tais contabilidades online. Essa matéria faz provavelmente um ano, aliás, vai fazer um ano agora em junho, que falou, tá caro pagar um contador? Startup oferece alternativa mais barata. E aí teve muita gente falando assim, não, mas não vai fazer contabilidade. Eu quero ver esse pessoal dessa contabilidade online fazer uma diferenciação de alíquota. Outro dia eu estava num evento no interior de uma cidade e ele falou, pois bem, quando eu trago um salmão do Atlântico, ele tem uma carga tributária. Quando eu trago um salmão do Pacífico, ele tem outra carga tributária. Eu quero ver uma contabilidade online dessa fazer um trabalho desse. E sei lá se faz ou não faz, mas quer saber? Isso não é um perfil de cliente para eles. Não é o que eles querem. Eles simplesmente filtram, cliente com salmão, meu irmão, não trabalhamos com esse perfil de cliente. Mas eu quero ser seu cliente, mas eu não quero. Trabalha com serviço? Está no anexo 3, no anexo 5, como que funciona ali do simples? Esse é um cliente com perfil legal, e não quer dizer que os outros não façam. As outras categorias de cliente pode ser feito, mas existe uma segregação, existe uma separação, existe um estudo aprofundado sobre qual cliente eu vou entender, porque a transformação necessária me fez pensar assim, para eu ter o máximo de tecnologia embarcada a partir de um insight, a partir de uma mudança, para que agora todo o meu know-how possa fazer empresas desse perfil, rapidinho eu já entrego todo o processo, inclusive contabilidade. E aí, se a gente for falar de quantidade, de empresas impactadas, eu diria assim, só entre essas empresas, pelo número que divulga, já se fala em aproximadamente 50 mil clientes. E quando a gente fala sobre a contabilidade para tudo isso, algumas empresas nos trazem números, inclusive, e dizeres que não são, um tanto quanto desconfortáveis. Na contabilidade tradicional, falam mais ou menos assim, lá em 2016 foi divulgada uma matéria que falou, consultoria lista profissões que irão sair do mapa em 2025. Quem estava lá? A contabilidade. Depois veio uma outra matéria em 2017, Banco Mundial, inteligência artificial eliminará 65% dos trabalhos. Quem estava lá? Contabilidade. E depois, agora, por fim, vem a revista e falou, 2 movimentos complementares devem impactar diretamente. Estavam falando um pouco sobre blockchain, enfim, sobre toda essa questão. Quem estava lá? A contabilidade. Então, a questão de visão da contabilidade como um todo, o que foi dito dessa forma, certamente foram infelizes nos comentários. Mas uma coisa que nós temos certeza, não só essa profissão, como todas as outras, sofrerão um grande impacto no dia a dia. O futuro dessas empresas não será mais como foi. O futuro dessa empresa está certamente ligado a capacidades analíticas, capacidades de relacionamento, porque a simples questão ligada à análise não é mais um grande diferencial. Existe um estudo que fala, em 2045 os robôs terão habilidade de cérebro humano. Fala, meu Deus, 2045? Daqui uns dias. E aí não tem mais o quê? Se pensar agora não é mais um diferencial, o que vai sobrar? Aí sobra muita coisa. Porque o que a gente ainda não sabe ou não vivenciamos no nosso dia a dia é que as respostas podem ser das máquinas, mas as perguntas são dos seres humanos. A pergunta correta, e que hora fazer?
E o mundo irá certamente precisar de uma questão muito importante, a dependência de pessoas. E por isso que a tecnologia é coadjuvante. Porque são pessoas ligadas a dois pilares, com duas capacidades importantes. A primeira delas são pessoas com senso crítico. E mais importante, ou tão importante quanto o senso crítico, é pessoas com capacidade de análise e síntese. E aí sim, a gente começa a ter um protagonismo ligado à performance, à cultura, à pessoa, à gente, ao ser humano. A análise do meu problema e, opa, já descobri qual é o meu problema. Qual é a solução para isso? É treinamento? É mudança processual? É tecnologia? Se sim, ótimo, não tem problema. Mas eu tenho outros pilares para análise. E às vezes a resposta está com o time. Opa, pessoal, vamos lá, vamos parar para poder entender determinado problema que tivemos aqui agora. E não simplesmente, alguém comprou isso daqui, eu também quero isso para minha empresa. Peraí, por que é o melhor cenário? Quantas ferramentas que temos hoje gratuitas que poderiam fazer uma grande transformação na empresa? E se a gente começar a entender sobre isso, a gente vê o porquê que as empresas, as multinacionais, as grandes, começam a dar um valor diferenciado na aquisição de talentos. Empresas como IBM, até o Hilton, Nubank, Google, Apple, enfim, começam a ter diferenciação no formato de contratação, avaliando principalmente aspectos humanos. E aí já se fala sobre isso e já se prova que os grandes times na transformação dos negócios estarão ligados diretamente a, primeiro aspecto, confiança na equipe. O time que tiver uma equipe, o time que tiver fechadinho, todo mundo bem conciso, entendendo realmente, envolvido para que essas transformações vai ter um futuro diferenciado. As empresas estarão diretamente preocupadas com isso. Isso passa a ser uma questão crucial. E outros aspectos tão importantes como a comunicação. Vai ser necessário entender e apresentar ao cliente. O necessário é isso. Eu preciso de envolver e engajar os meus funcionários, os meus clientes. Em que momento que eu tenho o quê? Outros papéis tão importantes como a empatia. E ainda tem gente que acha que a empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, e não é. Ninguém se coloca no lugar do outro, são emoções diferentes. É a capacidade do entendimento do todo. E muitas vezes é a capacidade de falar assim, ó, obrigado por ter trago tudo isso, mas eu não tenho o que fazer, eu não consigo me colocar no seu lugar. E às vezes alguém quer falar sobre isso e fala assim, peraí, eu só queria falar, eu não quero, a gente tem a todo instante a obrigação de trazer uma resposta para o todo, e é assim nos nossos negócios. Isso quando o cliente nos traz um problema, parece que há uma pressão, eu tenho que responder, eu tenho que responder, eu tenho que responder, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter empatia. E às vezes o que o cliente quer é simplesmente uma resposta assim, ó, eu não sei agora como te ajudar. Mas deixa eu envolver o time nisso, deixa eu entender com o meu pessoal, e assim por diante, outras questões ligadas a pensamento crítico e, principalmente, e na minha opinião, aí sim está a transformação, é a capacidade de conectar ideias complexas. E a gente está falando de uma grande mudança. Porque todos esses componentes, todos esses elementos necessários para times de sucesso estão ligados, obviamente, às nossas habilidades, que nos tornarão futuros promissores para as organizações de uma forma geral. E as organizações começarão a observar essas pessoas e aí sim, a partir disso, a escolha que essas pessoas fazem para o negócio. E isso a gente está falando da capacidade de resolução de problemas, de pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas e assim por diante, uma infinidade, mas todas ligadas à capacidade de conectar ideias complexas. E aí quando a gente traz esse assunto da tecnologia, né? A tecnologia como papel coadjuvante, o que isso tem a ver com o nosso negócio? Por que isso faz sentido para a nossa empresa? Isso faz sentido, além de qualquer outra coisa, porque a escolha nunca é um pacote fechado. Eu comprei esse pacote de transformação da minha empresa. E cuidado, tem muita gente vendendo. Compre os 5 passos mágicos para a transformação do sucesso. Compre o curso de transformação digital da sua empresa. E não é só isso. A capacidade de análise, de entender o todo. E como eu disse lá no início, de voltar a envolver cliente, funcionários, stakeholders, um ambiente, como que tudo isso irá diretamente, como que tudo isso será impactado pela nova tecnologia. E eu preciso dessa nova tecnologia? Tecnologia todos nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa empresa.
A capacidade agora é aproveitar o máximo de cada tecnologia. E talvez, em algum momento, procurar assim, qual é o meu fornecedor que me oferece a maior capacidade de tecnologia como um todo para a minha empresa, que entende exatamente do meu negócio. E a gente começa a falar a mesma língua. Porque as empresas contábeis, de um lado, procuram, certamente, duas coisas, na minha opinião. A primeira, manter a base de clientes atual. Porque a empresa contábil procura, na minha opinião, dois pontos principais. O primeiro deles é manter a base de clientes atual. E para isso, tem algumas ações, refinar a adequação de produto no mercado, incorporar novas tendências em tecnologia, desenvolver novos canais de vendas e serviços, tudo isso faz parte. A todo instante eu tenho que entender exatamente isso. Eu tenho que entender quem é esse meu cliente dentro da minha carteira. Eu tenho que entender que a minha forma de cobrança dele pode variar, por exemplo, por número de funcionário, porque agora isso faz mais sentido para mim. Eu posso entender que a minha cobrança dele pode ser por serviço solicitado ou não, mas eu tenho que entender o comportamento de um e não do todo. O todo só faz sentido para eu enxergar e ver a minha empresa, eu como gestor. No que eu vou oferecer de novos serviços, eu tenho que entender o que cada um me consome de serviço. E junto com isso, junto com manter a base de cliente, criar novos caminhos para o crescimento. E a gente pode falar de outros aspectos para isso, melhorar a experiência do cliente, propor novos modelos, compartilhar plano de introdução à nova tecnologia. Agora, muito cuidado. E focar principalmente na geração de valor ao negócio do cliente. É a empresa dele que está no centro da transformação. Eu sou um prestador de serviço para o crescimento e potencialização da empresa dele e não da minha. Eu uso a empresa dele como indicador, a empresa dele está na minha carteira como um potencializador de negócios, mas sobre o que ele quer saber não é da minha empresa, não é do meu negócio, é da empresa dele. Se em determinado momento o fluxo de caixa, uma análise de fluxo de caixa, fizer mais sentido que alguma demonstração, é isso que eu irei apresentar a ele. E esse é o papel de avanço. É esse o cenário de transformação. É isso que a gente traz como uma mudança importante. E aí, quando a gente dá um passo antes de tudo isso, e na minha empresa, como que isso está funcionando? Já que eu entendo tão bem da empresa do meu cliente, eu também tenho que entender da minha para o meu negócio. Opa, aí a gente entra num ponto sobre a gestão da produção da minha empresa. Como que a minha empresa é tratada do ponto de vista de controle, de previsibilidade e de estabilidade? De controle dos meus números. Como que eu consigo crescer? Se eu trouxer mais 10 empresas para o meu escritório amanhã, eu preciso de contratar quantos funcionários? Ou eu preciso de demitir algum cliente? Ou eu preciso de avaliar a rentabilidade de algum deles isoladamente? Ou esses 10 novos clientes que eu trouxer, quais foram os critérios escolhidos para definição de precificação? E tudo isso, quando eu dou um passo e entendo a minha empresa, é que eu começo a verdadeira transformação digital. Porque tudo isso dentro da minha empresa já faz sentido. Para mim já está claro essas mudanças. E aí eu vou avançando nessa questão e não defino a estratégia digital. Eu defino a estratégia de negócio. A tecnologia, ela é meio do processo. Eu vou escolher minha ferramenta, definir diretriz de uso e revisar os processos da minha empresa. E aí eu sei exatamente qual é o tanto necessário de tecnologia inserida para cada transformação, para cada ponto. O que realmente em cada local eu vou inserir para a transformação da produção de um funcionário, ou de um cliente, ou de uma área. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre a dose necessária de transformação. A dose necessária de tecnologia, de processo, de revisão, de envolvimento, de reunião, de análise dos problemas. Com tudo isso, a gente passa a ter a tecnologia apoiando a humanidade, apoiando o crescimento e desafiando o pior. Qual é o problema? O problema é esse. Opa, identifiquei o problema. Antes da inserção da tecnologia, eu identifiquei qual é o meu problema. Esse problema é real para todo mundo. Está todo mundo envolvido com isso? Bora escolher uma solução melhor? Bora definir qual vai ser o melhor processo para tudo isso? E a partir disso, certamente, feito uma única vez, acabou. Qual é o próximo? Porque do ponto de vista de tecnologia, certamente vai haver um julgamento para isso. E esse julgamento, eu trago isso sobre um julgamento que vai existir da tecnologia implantada e da tecnologia não implantada. E principalmente,
Tão importante quanto é o julgamento das consequências da tecnologia implantada e as consequências da tecnologia não implantada. O quanto a minha empresa cresceu com a implantação de tecnologia, o quanto a minha empresa deixou de crescer, o quanto mudou, o quanto não mudou. E tecnologia, para escolher, tem muitas. Entendendo um fornecedor de software, eu consigo realmente ter, sob demanda, o que eu preciso para essa mudança. É um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Lá na Mastermark, obviamente, nós estamos preparados para toda essa mudança das empresas contábeis. Estudar o comportamento do novo contador, da contabilidade do futuro e do futuro da contabilidade faz parte do nosso dia a dia. E é por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês como uma questão de reflexão. O que for preciso para essa transformação, conte conosco. Um grande prazer, qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço e até mais. Eu sempre entendi a inserção da informatização dentro das empresas contábeis uma não mudança para transformação. Imaginem o que é isso. Imagina que, no início da informatização, um processo que era feito de forma manual, ele passou a ser inserido e transformado através de um software. Para se gerar uma folha que se calculava manualmente, preenchia a planilha escrita ou datilografada, o que for, e depois eu datilografava tudo isso e gerava um olerite. A partir de agora, com dados imputados em um sistema, eu consigo concluir e imprimir um olerite pronto. Isso foi um ponto de informatização. E a não transformação de tudo isso se deu ainda ao baixo engajamento de todo o ecossistema. Quando a gente fala sobre o ecossistema, estamos falando de todos envolvidos na contabilidade. Imagina que essa transformação começa a fazer sentido do ponto que a gente fala realmente. O impacto da tecnologia é maior do que a definição de processos, ou ela é tão quanto igual. E o que eu tenho é que dosar processo e tecnologia a todo instante, quando a gente começa a buscar o envolvimento do cliente, do fisco e da minha empresa. A implantação da nota fiscal eletrônica, lá do início do projeto, desde 2001, 2002, com a chegada disso e transformação para a realidade do nosso dia a dia, 2003, 2004, com empresas pilotos já rodando, 2005, com o envolvimento de uma grande cadeia já operando com todo esse processo já, a gente começa a ver todos os envolvidos em tudo isso. E desde o início, quando muita gente falava impossível, isso não vai dar certo. Não consigo. Ou tá aqui, então tá, é para poder fazer desse jeito, eu já comprei. Tá aqui meu computador, tá aqui meu certificado digital, pode começar a rodar. Não houve mudança. A mudança teve quando eu realmente aproveitei todos os dados de um determinado momento do meu cliente para input no meu sistema, ou na minha empresa contábil, e para devolver tudo isso como um dado para o fisco, ou um arquivo, ou o que for, uma obrigação. Então, a transformação das empresas se deu a partir do envolvimento de todos. Isso sim, a gente começa a observar o comportamento do usuário mudando. Porque a cadeia foi atingida. Então, a mudança da informatização ainda não foi importante para um salto no comportamento do usuário. O comportamento do usuário se deu agora, talvez recente. A gente está falando de algo de 10, 15 anos, no máximo isso. E ainda tem muita gente com pensamento lá atrás. E isso, a ideia principal é simplesmente desconstruir algumas questões que já colocadas tão anteriormente. A informatização, eu vou perder o meu emprego. E quando a gente coloca aqui, com a informatização eu vou automatizar e ter mais produtividade no meu negócio, aí sim, esse é o comportamento do usuário que a gente espera que seja mudado. Sabe que eu tenho um entendimento, quando a gente fala sobre informação e conhecimento, que é um questionamento que eu faço para muitos, que é assim, onde está o conhecimento que perdemos com as informações? Tudo é tão rápido, eu nunca tinha pensado na tecnologia como simbolismo, eu nunca havia pensado na tecnologia como uma simbologia. E isso é muito claro no nosso dia a dia. Se a gente imaginar, vamos pegar no nós como pessoas físicas, né? É tão comum, vamos pegar um comportamento normal. Eu quero mostrar uma foto que eu tirei com a minha mãe no Natal de 2008, ou de 2009, ou de 2000. Foi um desses Natal, não sei exatamente. E se fosse buscar 20 anos, como que eu vou fazer isso? Vou procurar lá, né, algumas fotos
Não, esse é Natal? Não, então não tem nada a ver. Hoje, eu consigo, com o meu aplicativo, em 10 segundos, ter acesso à foto que eu quero e descobrir se é Natal, que eu posso escrever lá, Natal, fotos em Natal. Pronto, tá aqui essa, não é. Ou, fotos da minha mãe, tá aqui todas as fotos da minha... É tudo tão rápido que a gente começa a entender exatamente, porque sempre foi um desejo que fosse dessa forma. É comum a gente assustar com tecnologia e falar, que bacana, eu sempre sonhei com isso. Tá aqui, tá fácil. Agora, o problema de toda essa questão é a quantidade de informação que isso gera e nos faz perder o conhecimento é o impacto para essa mudança de hoje em dia. E quando a gente fala sobre tudo isso, é assim, qual o tempo que eu gasto parametrizando as informações para que o conhecimento fique sintetizado, para que ali realmente a informação entre da melhor forma possível, seja processada da melhor forma possível e seja transformada no resultado final da melhor forma possível. A gente ainda é muito assim, é para agora. É para agora. Vamos fazer? Vamos. Compramos isso aqui, vamos fazer. Opa, peraí. Cadê a definição de como fazer, de quando fazer, de quem fazer? Ah, mas não, peraí, só querendo colocar para rodar. Mas existe alguma coisa errada. Tem alguma parametrização que tem que ser feita aqui antes. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tem que pensar. A informação, certamente, ainda vai nos gerar um grande problema. A quantidade de informações que vivemos no nosso dia a dia. Porque no máximo a gente fala assim, ó, nunca é demais, manda e depois eu vejo o que eu aproveito. Peraí, e se eu gastasse um tempo, ó, manda só o suficiente, porque eu quero processar dentro de uma realidade e devolver as informações para a tomada de decisão da sua empresa. Existe uma máxima que se falava há 10, 15, 20 anos, que é mais ou menos assim, eu tenho um banco de dados ou eu tenho um bando de dados. Muito cuidado com a quantidade de informações que vocês processam na sua empresa. Isso facilmente pode gerar um bando de dados. Quando, se eu imputar um mapeamento, um entendimento do todo, esse banco de dados pode fazer a diferença não só na minha empresa, mas principalmente na empresa do cliente.